Bom, em primeiro lugar, Gioconda Mussolini. Eu conheci, sim. Realmente tive pouco contato, porque eu morava no Rio de Janeiro. Era uma pessoa também extremamente discreta, né? E uma excelente antropóloga, e que, na verdade, deixou alguns trabalhos muito importantes sobre os caiçara, que parece que foi republicado o ano passado, né? Ela tinha também alguma experiência com índio, e ela fazia parte de um grande elenco de assistentes do professor Egon Schaden, que era o catedrático de antropologia, né? Eu esqueci de dizer uma coisa: quando eu fiz doutorado com o Florestan Fernandes, eu acabei fazendo um doutorado em sociologia, porque era um sistema de cátedra que existia, não era departamento como agora. E o professor Florestan Fernandes era o catedrático de sociologia, e o professor Egon Schaden de antropologia. Havia uma expectativa que a Gioconda Mussolini pudesse ser uma das sucessoras do professor Egon Schaden, mas infelizmente ela morreu assim, precocemente, eu acho. Então eu a conheci, mas eu tive muito pouco contato com ela, né? Mas guardo uma boa recordação. Recentemente eu estive numa reunião em Ouro Preto, no ano passado, em que eu tive um contato com um professor que trabalhou muito com ela e que está trabalhando com caiçara. Então é uma pessoa que deixou uma grande contribuição, né? E que, de certa forma, ainda era uma antropóloga generalista, no sentido de que o conhecimento não era só de antropologia cultural, ela conhecia muito bem a antropologia biológica, coisa desse tipo. Bom, a Surini, né? Bom, quando eu fui trabalhar com a Surini, tinham 36 pessoas na aldeia de Tucuruí. Não significava que eram os únicos Assurini, porque havia um outro grupo que estava no Pacajá e um outro grupo que estava no Xingu, e que não estavam ainda integrados. Depois o grupo voltou, mas eles tinham passado pelos mesmos problemas do Suruí, eles tinham perdido uma grande parte da população em função da gripe. De certa forma, eu nunca soube qual foi o impacto da represa na vida deles, mas pelo menos a área dele não foi inundada, porque a barragem fica antes, né? Eles estão abaixo da barragem. Mas com certeza houve modificações muito fortes na região, e quem continuou meu trabalho de certa forma foi Lúcia Andrade, que fez uma excelente tese de mestrado, ela demorou um pouco para fazer a tese de mestrado, mas quando ela fez, eu acho que é uma tese de doutorado. Um trabalho excelente, né? E eu não sei mais quem trabalhou depois da Lúcia lá. E outra questão que você coloca é a questão do indianismo atual, né? Eu sou muito pessimista atualmente, né? Eu diria o seguinte: talvez esse seja o pior governo para índio que da história de muito tempo, né? Quer dizer, o número de terras demarcadas é o menor, e além disso, né, hoje mesmo nós estamos discutindo a questão de saúde indígena, que agora sai, né, uma portaria municipalizando a questão da saúde indígena. Ou seja, os prefeitos vão receber o dinheiro destinado à saúde indígena para... Olha, todos nós sabemos, e os índios sempre dizem isso, os piores inimigos deles são os brancos que moram perto. Essa é uma expressão que o Melati ouviu de um índio, depois a gente sempre ouviu muito, né? Então, eu imagino o seguinte: prefeitos que não cuidam da saúde da sua população e que são inimigos do índio, né? Porque todos eles têm um discurso que a maior parte da terra do município não pertence ao município,
é o mesmo discurso do governo do Roraima, por exemplo, não do prefeito, mas do governador do Roraima. Então, eu fico imaginando que a situação de saúde vai se tornar caótica. Né? E realmente, se a gente fizer uma avaliação de recursos da FUNAI hoje, levando em conta a proporcional, ainda é menor do que era, né, em 2000. Então, realmente, eu sou extremamente pessimista a respeito disso, da política atual. Não? Uma política que num dado momento, o presidente da República disse que uma boa solução seria a catequese. Né? Para mim, que sou antropólogo, que sempre tive uma má impressão das missões religiosas em área indígena, né? Eu fico pensando, então, que não é uma situação extremamente positiva. Em terceiro lugar, a Neide, né? Pessoa que tem uma longa amizade, né? Desde que ela foi aluna, chegou também mineira conterrânea, né? E no Rio de Janeiro, de fato, naquela época, muita gente acreditava que os índios iam acabar. Se falava não haverá mais índio no Brasil em 2000. A população indígena era estimada em 150 mil pessoas, quando hoje as estimativas são superiores a 500 mil. Né? Havia dois motivos. Primeiro que, né, o Darcy, quando fez o seu levantamento de toda a população indígena em 1957, o Darcy Ribeiro era muito radical. Ele considerava que, se não está totalmente isolado, não é mais índio. Não é? Então, vários grupos que foram apresentados como extintos não estão extintos, estão aí, né? Funcionando porque o grupo cresceu. E, além disso, é um fato interessante. Né? Houve um momento na história da FUNAI, mesmo no período militar, que eles foram eficientes numa coisa, nas campanhas de imunização. Então a população indígena passaram a crescer. O Suruí não teria 300 pessoas hoje se não se tivesse tornado imune a todas essas doenças, que eles não têm nenhuma resistência. Então nós podemos pegar toda a população indígena em 1960 e hoje vai ver que tem uma curva de crescimento. Né? Além do fato, né, que muitas populações que hoje são consideradas indígenas não eram consideradas indígenas. Né? Caso do Nordeste, né, que são chamados índios emergentes, né? São populações que estavam confundidas com caboclo, né? E que viviam, a gente está em periferia de cidade, mas não eram considerados como índios. Então, eu acho que hoje eu diria o seguinte: se houve ameaça de extinção naquele momento, né, essa ameaça hoje está, de certa forma, ultrapassada. Mesmo que, como eu disse, né, a ideologia desses grupos mudou. A ideologia hoje eles têm muito mais filhos do que tinham no passado. Isso está causando também problemas, né? Problemas de subnutrição, uma série de problemas. Né? Mas eu acho que não se pode mais falar em extinção. Se nós pegarmos, por exemplo, se nós pegarmos como exemplo os Estados Unidos, a população indígena hoje é muito superior à população indígena do passado. Né? Porque essas populações adquiriram novas técnicas. Então, Navajo que nos tempos históricos, quando eles lutavam contra a cavalaria americana, coisas tipo, a população não passava de 15 mil, hoje são 400 mil. Né? Então essas populações estão crescendo. E mesmo porque também, né, tiveram acesso a técnicas de imunização que não tinha no passado.
Porque é uma coisa que a gente pensa no Brasil, que tinha 4 milhões de índios quando os portugueses chegaram, né? A gente sempre pensa assim, os portugueses mataram a maior parte da população, né? Isso foi verdade em parte. Não foram os portugueses que mataram a maior parte da população, foram as doenças que os portugueses trouxeram. Porque as armas do português não eram muito melhor do que as armas dos índios, não. O fato de ser uma arma de fogo, um bacamarte dá um tiro, mata uma pessoa. Mas depois para dar outro tiro é 10 minutos para recarregar, ou cobra, ou espurleta. Nisso o índio é capaz de dar 10 ou 20 frechadas nesse intervalo. E a flecha mata do mesmo modo do que um bacamarte. Mas o que matou o índio na América toda foram as doenças que os europeus trouxeram. Não foram 300 espanhóis que acabaram com 1 milhão de astecas. Isso é impossível. Principalmente com as armas vagabundas que os espanhóis tinham naquela época. O que acabou com os astecas foram as doenças. Há relatos que as pessoas morriam feito mosca sem saber por que estavam morrendo. A minha pergunta aqui é um relato de que o Gasparia, lá em Niterói, alguma vez convidou pessoas do Museu Nacional para dar aula lá. E eu não sei se foi antes do curso de Ciências Sociais ou depois do curso de Ciências Sociais. Eu queria saber se você teve alguma participação nessa atividade lá de fundação do Departamento de Ciências Sociais do professor Gasparia. Não, também é uma felicidade estar aqui ouvindo o Roque falar assim, desse jeito dele mineiro, né? A gente vai ficando embalado. E eu tive o privilégio de participar da gestão do Roque na ABA, e que foi uma introdução assim, ao universo político, né? E de organização da comunidade, muito importante, numa época muito importante. E o Roque falou um pouquinho. E tem uma característica, o Roque, ele foi colega de faculdade, né, de uma prima do meu marido. E isso me aproximou muito, porque o meu marido é de outra área. E o fato do Roque ser mineiro, como ele, conhecer a família, sempre aproximou o meu marido da minha comunidade, né, de profissão. E eu queria que você falasse um pouco da sua atuação naquele período como presidente da ABA e a importância que teve a sua gestão para a antropologia brasileira. Obrigada. Professor Roque, eu queria ouvir um pouco quais são as perspectivas do senhor a respeito da trajetória da antropologia nesses longos anos de carreira e como que o senhor vê as próximas décadas. Bom, primeiro do Kant. Na verdade, eu nunca fui professor na Universidade Federal Fluminense, eu fui aluno. Porque quando eu terminei a minha graduação em História na Universidade Federal de Minas Gerais, eu fiz apenas bacharelado. Aí eu logo entrei para o museu, os meus colegas que continuaram em Minas, inclusive a Zenaide, que é prima da Rivone, eles foram enquanto eu estava no museu fazendo o curso de Teoria e Pesquisa em Antropologia Social, eu estava fazendo a licenciatura, que naquela época era separado, parece que agora é misturada, não sei exatamente como mudou. Naquela época fazia primeiro o bacharelado, 3 anos, depois fazia 1 ano de licenciatura. E eu não fiz a licenciatura em Minas Gerais. E provavelmente não ia fazer nunca, porque eu fui para o museu, eu já estava aceito lá como antropólogo, quando surgiram os boatos, esses boatos que existem, que quem não tivesse licenciatura não podia dar aula em universidade. Uma coisa que não tem nenhum fundamento, né? E com isso eu e o Roberto Amata, que também não tínhamos licenciatura, ele também tinha feito só o bacharelado na Universidade Federal Fluminense, então nós resolvemos a fazer a licenciatura em Niterói. O que era um negócio, para mim, extremamente trabalhoso, porque a gente saía do museu às 6 horas, né, pegava a barca na Praça 15, chegava em Niterói, eu tinha que pegar um ônibus até Ingá, onde estava a faculdade de filosofia, né, assistia aulas terríveis sobre
motivação, não sei o quê, como segurar um giz, coisas do tipo, né? Então, e depois o Roberto da Mata atravessava a rua e ia para a casa dele. Aí eu pegava um ônibus de volta para a barca, atravessava na barca, chegava na Praça 15, pegava um ônibus para Copacabana, onde eu chegava a altas horas da madrugada, altas horas da noite, né? Já, né? Num tempo, felizmente, que o Rio de Janeiro não era tão violento. Aliás, num tempo que o Rio de Janeiro não era violento, se comparado com agora, né? E no segundo semestre, eu fui fazer pesquisa de campo. Então, quando eu acabei indo para a segunda época, que eu não tinha frequência, tive que fazer todos os exames orais, coisas desse tipo, para poder terminar a licenciatura. E quando o Cássio Faria começou a levar pessoas ligadas ao museu para dar aula lá, né? Aconteceu que eu fui uma das primeiras pessoas que tive dedicação exclusiva o nosso grupo foi o primeiro grupo que teve dedicação exclusiva na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então eu já não podia mais dar aula, mas, embora eu tenha ido lá algumas vezes fazer palestra, coisa desse tipo, né? Bom, eu acho que na minha administração, segundo a pergunta da Ivone, na aba, o que marcou, né, foram duas coisas. Primeiro, né, nós tivemos que criar um curso para os antropólogos fazer laudos sobre terra indígena. Porque, a partir de 88, os antropólogos passaram a fazer laudos antropológicos sobre questão de terra indígena. E os antropólogos não estavam preparados para isso. Ninguém estudava isso na faculdade, na universidade. Então, como presidente da ABA, eu consegui, com Dalmo Dallari, que é um grande jurista, que está muito interessado, fazer um curso em São Paulo para os antropólogos aprenderem a fazer laudo. E o outro fato foi exatamente, né, que havia a ECO 92 e, por outro lado, havia toda uma discussão sobre a demarcação das terras Yanomami, né? Havia toda uma pressão para demarcar as terras em ilhas, 19 ilhas, que era um golpe, porque se você coloca os Yanomamis em 19 ilhas e nos intervalos dessas ilhas coloca fazendas, o grupo praticamente desapareceria com uma certa rapidez, né? Então, eu acho que foi importante um artigo que eu consegui publicar na Folha de São Paulo, que chamou A Hora e a Vez dos Yanomami, que eu escrevi com o presidente da ABA, lembrando o seguinte, que em 1972 tinha havido em Brasília um grande congresso interamericano de indigenismo, e que o Brasil, naquele congresso, saiu como vilão. Todas as delegações que vieram, era uma época que o governo brasileiro, que era uma ditadura, estava sendo acusado de genocídio, né? Ele foi incapaz de se defender. Então, é lógico que para o grande público não aconteceu nada, porque os jornais estavam todos censurados praticamente. Então, mas para quem participou da reunião, como eu e outros, né, ficou muito evidente que o vilão da história era o Brasil. Então eu usei isso como morte. Falei, bom, é provável que o governo Collor tem uma escolha. Ou ele sai da ECO 92 como herói ou como vilão. E a solução é demarcar as terras Yanomami em terra contínua. Bom, eu não sei quanto que isso pesou, mas pouco tempo depois, a terra Yanomami foi demarcada, né? Antes da reunião ECO 92, ela foi demarcada, e foi uma grande vitória, porque o território Yanomami é maior do que Portugal. Isso foi uma grande vitória, inclusive, Então, eu acho que... Eu não lembro muito, assim, que
que a aba não era tão grande quanto é agora, né? E não tinha tantas comissões, a gente estava muito mais orientado ainda para a questão das populações indígenas. E eu fiquei muito contente porque eu consegui fazer a reunião, então, como presidente da aba, eu fiz a reunião em Belo Horizonte, na Faculdade de Filosofia, onde eu estudei. Kelly. Bom, eu acho que desde que eu comecei a fazer antropologia, a trajetória da antropologia brasileira é uma trajetória que sempre foi de sucesso, né? Os antropólogos brasileiros eram tão poucos no início de 1960, quando eu comecei a fazer, foram surgindo os programas de mestrado, programas de doutorados, né? Inicialmente, a ambição da pós-graduação brasileira era muito limitada, era fazer mestrados, e por isso os mestrados tinham que ser longos, porque era o ponto terminal da pós-graduação, né? O primeiro mestrado que eu participei, que foi criado pelo Roberto Cardoso de Oliveira, foi o do Museu Nacional. Sempre se pode perguntar assim, mas a USP não tinha mestrado? É verdade, a USP tinha mestrado, a USP tinha doutorado muito antes de 1968, mas ela não moldes de um mestrado e doutorado antigos, que não eram com as mesmas regras atuais. Inclusive a USP foi uma instituição que só em 72 ela praticamente se adaptou às novas regras. Então, nas regras atuais, o Museu Nacional foi o primeiro programa de mestrado de pós-graduação em antropologia social. Quando eu vim para Brasília, a gente conseguiu criar nosso mestrado em antropologia em 72. Né? Mas eu acho que também, como diretor do Instituto de Ciência Humana, que eu também acabei sendo quando vim para Brasília, né? Eu participei muito na criação do mestrado de Sociologia, em 70, né? E também na reestruturação do Departamento de Economia, né? Porque quando eu fui encarregado eu vim para cá para criar o Departamento de Ciências Sociais, de repente eu virei diretor do Instituto de Ciência Humana, então, além de recriar o Departamento de Ciências Sociais, o curso de Ciências Sociais, eu tive uma grande participação na criação da graduação e da pós-graduação da economia, né? E dentro do Departamento de Ciências Sociais, a gente criou um mestrado em antropologia, né? E um mestrado em sociologia independentes. Não era um mestrado de Ciências Sociais, o departamento chegou a ter os 2 mestrados e posteriormente, né? Eu não lembro bem agora se antes da divisão dos departamentos, acho que o doutorado já era, então, o departamento estava dividido já. Ou não tem essa. Não. O departamento era o mesmo, já tinha mestrado e doutorado em antropologia, mestrado e doutorado em sociologia. Então eu acho que a antropologia brasileira ela continua crescendo, ela tem diversidade, ela tem uma enorme quantidade de áreas de pesquisa diferentes e, principalmente, ela tem uma forte reputação no exterior. Nós sempre tivemos um grande contato com os grandes centros americanos e europeus, né? E uma circulação de pesquisadores. Eu acho que um fato novo, né, na antropologia brasileira, né, e a Kelly é um exemplo disso, né, é que os antropólogos brasileiros, né, durante anos e anos, eles só trabalhavam dentro do Brasil. As pesquisas eram todas dentro do Brasil. A gente tinha índio suficiente, né, para fazer as pesquisas, né, e tinha limitações, provavelmente, de recursos, porque os americanos também tinham índio suficiente para fazer pesquisa, mas eles foram para o Pacífico, eles foram para o mundo inteiro, né, como os ingleses foram. Mas como o Brasil não era um país imperialista, né, e como pretende agora, né, então ele ficou limitado às nossas fronteiras. Eu acho que o primeiro antropólogo brasileiro que fez um trabalho no exterior foi Jorge Zaru, que fez uma tese de doutorado na Flórida sobre pescadores da Flórida.
né? Depois, né, temos nosso colega Trajano, foi trabalhar na África, na Guiné-Bissau, Cabo Verde, né? E uma grande quantidade de alunos deles continuam fazendo esse trabalho. E a Kelly, né, exagerou. Ela foi para o outro lado do mundo, foi para o Timor-Leste, né, fazer seu trabalho. Nós temos uma Tonádia trabalhando na África do Sul. Isso foi falar na Universidade de Brasília, mas eu sei que pesquisadores antropólogos de outras universidades, como do Paraná e outros lugares, que estão fazendo pesquisa em outra parte do mundo. Eu acho que isso é importante, né? A antropologia brasileira tem uma dimensão assim, extra-fronteira, uma dimensão universal, né? Além da participação, né? E também gostaria de lembrar que hoje existe um conselho regional, um conselho mundial de associações de antropologia, e esse Conselho Mundial de Associações de Antropologia foi criado por iniciativa do nosso colega Gustavo Luiz Ribeiro na reunião brasileira da ABA em Recife, em 2004. Então é uma antropologia que tem uma grande visibilidade no mundo todo e na verdade é o seguinte, a Associação Brasileira de Antropologia é em número, né, a terceira associação do mundo, em número de sócios. Então, realmente, para quem conheceu, como eu, uma associação que não tinha mais que 50 sócios, né, é sempre uma história ascendente. Eu também só tenho boas lembranças da recepção que o Roque fez a mim na UNB, uma pessoa super querida, e o tempo inteiro sempre me passou, além dessa capacidade de diálogo na antropologia, uma capacidade de diálogo humano com os seus colegas também, isso é mais raro entre os antropólogos, né? Então, eu me lembro de eu sentar na sala dele e ele falar para mim assim, não, Brasília tem tantas salas de cinema, eu estava chegando, você vai gostar daqui, apesar de ser carioca, os cariocas não costumam gostar daqui e tudo. Ele disse que eu fui uma das primeiras cariocas a gostar de Brasília, né? E fiquei. E eu brinco com os meus alunos de pós e de graduação que quando eu crescer eu quero ser igual o Roque, assim, com essa capacidade intelectual e com uma capacidade humana muito grande. E justamente está aqui nessa sala a Lúcia, que é a esposa do Roque, e eu admiro muito a forma como o Roque lida com essa dimensão acadêmica e com a sua dimensão de vida pessoal, né? Então, eu queria um pouco ouvir a respeito dessa trajetória de conciliação, porque você falou que passou por tantos lugares, né? Mudou tanto de cidade, o Roque tem filhos, né? E tem esposa, hoje tem muitos netos, enfim, como é que foi essa conciliação numa etapa anterior? Em primeiro lugar, é emocionante estar aqui fazendo uma pergunta, conversando com o autor. É o meu colega, quase vizinho de sala, e é provavelmente o meu maior conversador diário, né? Pegando um pouco o gancho da pergunta da Carla, mantendo o mesmo espírito, lembrando que a Thalia também está aqui, eu queria que o Roque contasse um pouco sobre esses tempos heróicos do início do nosso departamento, né? Eu falo nosso, embora eu só tenha estado no mestrado, porque eu estava na música. Né? Mas é isso. Contasse um pouco para a gente dos seus parceiros também na criação, na reconstituição do departamento e na criação dos mestrados. O Roque, que eu acho muito importante, que faz dele realmente eu diria uma memória viva da antropologia, que vocês devem ter reparado aqui, ele tem mínimas anotações e eu já me sentei em mesas com o Roque sobre sociedades científicas, nas quais eu tinha que ter todos os meus papéis, com todas as minhas datas e consultar 20 vezes, e ele tinha a memória de tudo isso, sem um papel, sem uma data, sabe, tudo de cabeça. Então, acho que isso daí é um outro dado muito importante que também faz esse outro lado. Eu diria que isso daí, aliado ao depoimento do lado humano, a gente tem que lembrar que Anpox tinha no Roque o contador de casos por excelência. Isso daí, como dizia
a Neide aliada ao espírito jocoso é também alguma coisa a ser lembrado. Não tenho uma pergunta propriamente, mas eu diria que, não sendo antropóloga, é um orgulho para mim também ter participado deste grupo e desse mesmo período, tendo Roque como professor.